Já pensou em receber um salário menor do que um colega de trabalho que tem o mesmo cargo, as mesmas funções e as mesmas habilidades que você? Não parece muito justo, né? Nem um pouco, mas é o que acontece com muitas mulheres. Isso quando elas conseguem ocupar bons cargos na liderança em posições decisivas. Por isso, o empoderamento feminino é tão necessário. Exatamente. No programa de hoje, você vai entender o que de fato empodera as mulheres, como políticas afirmativas e leis direcionadas às demandas delas. A gente te convida também a se colocar no lugar de uma mãe e entender as barreiras que uma mulher encontra no mercado quando tem filhos, além de conhecer as raízes do machismo que dificultam a liberdade das mulheres. Fique com a gente, Sobre Política está começando. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis sociais é fundamental para o nosso avanço enquanto sociedade. Mas o que a gente vê por aí mostra que ainda há muito trabalho pela frente. Pois é, sair do discurso e colocar em prática medidas que libertam e incentivam mulheres é um dos caminhos. Na reportagem a seguir, você conhece mulheres inspiradoras e algumas dessas medidas que colaboram com o empoderamento feminino. O lugar da Bruna há 21 anos é no campo, com a bola no pé. Ela é zagueira do time de futebol feminino de São José. Essa já é a 4ª temporada dela no clube. Mas apesar do sucesso na carreira, a jogadora lembra que o começo foi bem difícil. Não havia muita representatividade. O futebol feminino há 20 anos atrás era muito diferente, né? Tanto que as meninas de São Paulo eram as mesmas meninas que disputavam o Campeonato Carioca, que eram as mesmas meninas que disputavam o Campeonato do Sul. E hoje não, né? Hoje nós temos, se eu não me engano, são cerca de 12 mil meninas registradas, né? Ainda é pouco, ainda para o Brasil, ainda tanto de mulheres que nós temos hoje aqui, né? Nós somos na metade do país, né? Mulheres, né? Para Bruna defender o São José em campo, um time de campeãs atua fora do gramado. Parte importante desse time é a Renata, coordenadora da equipe. Ela é ex-jogadora, já recebeu títulos de artilheira e chegou à seleção brasileira. Agora, usa a experiência para impulsionar as jogadoras a reafirmarem cada vez mais o lugar das mulheres no futebol. Aos poucos, as mulheres estão conquistando os lugares onde predominante sempre é o gênero masculino, mas tanto como repórter, como no cargo de técnica, de supervisão, de gestão. Então, isso é muito legal. Eu acho que aos poucos as mulheres vão conquistando espaço, não porque ela tem um percentual, vamos supor, tem empresa que é obrigado a ter 5%, não, eu acho que a mulher pode estar onde ela quiser, desde que ela tenha capacidade e competência para aquilo. As dificuldades mencionadas pela Bruna e pela Renata são reflexo da desigualdade entre homens e mulheres, em diversos aspectos. Um dos que mais chamam a atenção é o mercado de trabalho. Além do trabalho, as mulheres ainda buscam representatividade em outros setores, como arte, ciências, política, mas no passado essa realidade era ainda mais restrita. O acesso a essas esferas se deve a mulheres que lutavam pela igualdade dos direitos, mulheres que conheciam o significado de uma palavra: empoderamento. Entre as definições de empoderamento está passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Exemplo, empoderamento das mulheres. Com mais consciência desse papel, caminhos foram abertos na conquista por direitos. E foi a partir do empoderamento e da luta de mulheres que até mesmo leis foram criadas na garantia da igualdade de gênero. Nós podemos falar aí da Lei Maria da Penha, né, que traz aí todas essas informações para a mulher no aspecto da violência doméstica familiar, né, a violência física, psicológica, moral, né, financeira. Nós temos também a lei, né, para as empresas, para que haja uma igualdade remuneratória, né, essa empresa que não traz essa igualdade hoje em dia ela é punida, né. Temos também diversas leis contra a discriminação da mulher, né, a lei de importunação sexual, podemos falar, a lei de assédio, né? A lei do assédio tanto sexual quanto moral. Ainda segundo a advogada, a participação feminina na construção de políticas e leis é fundamental para o reconhecimento dos direitos das mulheres.
A OAB tem uma comissão dedicada à causa, que também trabalha pela representatividade. A mulher que tem acesso a todas essas informações é uma mulher empoderada, né? Ela consegue saber exatamente os direitos delas e os limites até onde ela pode ir também. Então é muito importante essa mulher ela ter acesso para que também haja uma igualdade de gênero, assim como a inserção dela em todos os aspectos, né? Seja financeiro, econômico e político também. Na Câmara Municipal, 3 vereadoras são as principais responsáveis por incluir as demandas das mulheres nas pautas legislativas: Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga. Ter representantes femininas é a ponte para que o discurso do empoderamento saia do papel e as mulheres tenham respaldo na legislação, como reforça a vereadora Juliana Fraga. Todas as conquistas que as mulheres tiveram ao longo dos anos não foi dado para nós, pelos homens, pelos deputados. Sempre foi uma luta das mulheres, né? E as mulheres dentro do espaço de política são elas que trazem, de fato, os debates, as discussões e os anseios que nós temos. Então, é extremamente importante a gente ampliar o número de mulheres que discutem e que querem o avanço de outras mulheres, né? Querem políticas para as mulheres, sabem das nossas necessidades, sabem das mulheres que estão lá esperando vaga em creche, que tem problema de saúde, que é específico das mulheres. Então, são mulheres pensando e vivendo e que, como políticas, protocolam e brigam por mais espaços e mais políticas para as mulheres. Para a vereadora Dulce Rita, o empoderamento feminino só é concretizado a partir das oportunidades e da liberdade das mulheres. Para ter o empoderamento da mulher, a primeira coisa, ela tem que ter a liberdade econômica, né? Ela tem que ter ascensão econômica. Para uma mulher se lançar no mercado, principalmente as mais velhas, as mães de família, elas têm que ter muito apoio do poder público. Tem que falar da violência e toda a conjuntura que perpetua essa violência. Se essa violência está existindo, está crescendo, é porque nossas políticas não estão sendo eficazes como deveriam ser, para dar uma segurança melhor para essas mulheres, para elas tomarem a frente do seu destino, pegar a rédea e ir embora. Gente, uma informação que tem tudo a ver com isso que a gente acompanhou na reportagem. Representantes das 20 maiores economias do mundo, estou falando do G20, discutem atualmente temas como enfrentamento à misoginia e à violência e também a busca por igualdade de direitos entre homens e mulheres. A expectativa é que até novembro eles possam chegar a um consenso a respeito de políticas públicas de combate a esses problemas. Interessante e importante saber que esses temas estão sendo debatidos, né, Marina? Sim, a gente vê a grandiosidade disso quando esse tema é debatido por um grupo como o G20, né? E a gente vê que isso tem impacto social, impacto na própria economia, né? Então, a gente fica feliz, mas a gente vê justamente com isso que a gente ainda precisa caminhar bastante, né? Exatamente. Bom, nós continuamos falando disso daqui a pouco. O Sobre Política faz um rápido intervalo, a gente já volta. Sobre Política está de volta. No primeiro bloco, nós falamos a respeito da inferiorização da figura feminina diante da sociedade e também da busca por soluções para o futuro. Mas agora a gente discute o presente, a realidade de quem procura saídas para o hoje. O mercado de trabalho pode ser muito hostil com as mães. Os preconceitos surgem por diversos motivos em diferentes formas, mas tem um único resultado: prejudicam a liberdade das mulheres. E para entender melhor as razões disso e debater possíveis saídas, a gente recebe hoje aqui no estúdio a advogada Stephanie de Azevedo. Bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada. De fato, as mulheres enfrentam um estigma para entrar no mercado ou para trocar de posição? Como funciona isso? É muito complicado, né? Principalmente se a gente linkar com a maternidade. Na verdade, o acesso da mulher ao mercado de trabalho ele já é dificultado justamente por essa probabilidade dela se tornar mãe. Então já começa ali muitas vezes na entrevista, os questionamentos que a mulher enfrenta e que o homem não enfrenta, mesmo na mesma situação. Por exemplo, se a mulher, muitas vezes é perguntado para ela se ela é noiva, se ela já tem um relacionamento a longo prazo, porque entende-se que caso ela seja solteira, se ela está no relacionamento, a probabilidade dela se tornar mãe rápido é grande. E aí muitas vezes é dado chance para aquela mulher que não tem essa possibilidade. Então,
o ingresso no mercado de trabalho já é dificultado, já tem perguntas extremamente capciosas que não permita que essa mulher entre no mercado. Stephanie, é como se o mercado fosse preparado para os homens e a mulher pudesse fazer parte dele, desde que ela se comporte como um homem na questão, eu digo assim, questão do filho, né, da maternidade. Então, não planejar uma maternidade, que ela não faça parte dos planos para que ela possa atender aquelas necessidades ali estabelecidas, como foram estabelecidas, entre aspas, para um homem. Basicamente é isso, mas assim, é muito complicado porque, na verdade, ao mesmo tempo que espera-se essa masculinização da mulher, desculpa, gente, mas é mais ou menos isso, ainda assim, a mulher ela é socializada para construir a família. Então, a mulher, o problema da mulher é não ser homem, entendeu? Porque a sociedade espera que essa mulher seja mãe, mas a sociedade não está preparada para acolher essa mãe, começando ali do mercado de trabalho. Então, a mulher que já tem entrado no mercado de trabalho, a partir do momento que ela se vê mãe, ela já começa a ter novos desafios ali, que é como que vai amamentar, por mais que tenha licença maternidade, muitas vezes essa licença maternidade ela não é suficiente para o tempo de amamentação. Essa criança ela vai exigir cuidados muito próximos, vacina. A gente sabe que até se vai para a creche, naqueles primeiros anos ali, vai demandar um cuidado constante de levar no médico. E aí, a gente cai numa questão muito complicada, porque ao mesmo tempo que essa mulher ela é fomentada a não se encaixar nisso, os pais eles não são incentivados a participar. Então, recai só sobre a mulher esses cuidados, mas ao mesmo tempo essa mulher ela é expulsa desse mercado por fazer esse trabalho não remunerado que é tão necessário para aquela criança, né? E existe alguma forma da mulher se blindar um pouco? Você mencionou, né, algumas perguntas meio capciosas ali já na entrevista. A mulher pode encarar isso como uma discriminação mesmo, buscar alguma ajuda na justiça? Hoje existe, né, gente? Hoje é mais fácil, porque a gente tem aí uma exposição às empresas, né? Só que aí a gente cai exatamente naquela mesma questão de você vai entrar com uma reclamação trabalhista contra aquela empresa? A sua necessidade de trabalhar é maior do que isso ou realmente você vai conseguir manter essa reclamação? Então, sim, qualquer tipo de pergunta que não tiver nada a ver com o serviço que aquela pessoa vai desempenhar, pode ser denunciada né, que aquela empresa está fazendo, pode ser considerada assédio, mas muitas mulheres não fazem isso porque ela não vai conseguir a vaga, ou porque se ela fizer isso, ela vai ficar visada em outras empresas. Então é muito complicado, porque hoje a internet acaba, às vezes, funcionando melhor do que uma denúncia. Então, vamos dizer que essa mulher, hoje a gente está tendo bastante mulheres levando isso para a rede social, mostrando como é que foi feito. Só que daí, essa exposição, o que vai acontecer? A probabilidade de outras empresas não contratar essa pessoa é grande. Então, a gente cai novamente nesse desafio da mulher, né? O que fazer? Denunciar, tentar trabalhar, tentar não ser mãe. Pensando nessa situação, que a mulher precisa, né, se proteger disso para poder manter o emprego, manter a renda, a própria liberdade, né, que isso Sim. proporciona. Existe alguma forma de negociar isso? A justiça é realmente a única saída e daí a mulher cai nessa possibilidade de ela ficar avisada? Existe alguma alternativa, um meio termo, assim? Eu vou ser muito pessimista, porque a reforma trabalhista ela dificultou ainda mais isso, né? Porque antes da reforma, a gente tinha a questão ali que quem perdesse a ação, se caso a reclamante perdesse a ação, ela não pagava sucumbência. Hoje veio quase como um cala-boca isso. Então, aquela mulher que entrar e perder, não só a mulher, né, mas qualquer pessoa que entrar na justiça contra uma empresa e perder, hoje ela ainda paga sucumbência. Então, como se já não bastasse o medo, ela também tem essa questão, esse desestímulo econômico. Eu já não tenho dinheiro, eu já estou desempregada. Se eu ainda denuncio, eu sou condenada a pagar sucumbência, que é pagar o advogado da parte contrária, tá, gente? Para quem não souber. Então, na verdade, é uma visão muito pessimista. Hoje eu tenho uma visão muito pessimista em relação a isso.
E, Stephanie, pensando a longo prazo, a solução, ela pode vir de forma natural, entre aspas, de acordo com uma modernização do mercado, né? Em questão de mão de obra e tudo, ou ela depende de políticas públicas, depende de um olhar macro para o problema e entender, calma aí, isso não vai ser resolvido naturalmente, isso precisa ser visto de outra forma. Onde que está a solução para esses problemas? Eu acho que esse olhar macro é o primordial, né? Então eu acho que para isso é preciso ter uma consciência política das mulheres, de mulheres votarem mulheres e ficarem em cima em quem votaram para entender quais são os projetos de lei, porque realmente a gente, assim, se a gente olhar para trás, por mais que sejam pequenas conquistas, a gente já teve conquistas, né? Então, por exemplo, mesmo a licença maternidade, né? O Brasil, por mais que muita gente reclame, as leis do Brasil, principalmente a CLT, é uma das mais completas, né? Então, o nosso país, em questão de leis trabalhistas, é uma das melhores. Então, se a gente tiver essa pressão política e tiver essa visão da política pública, eu vislumbro que no futuro a gente consiga colher frutos bons. Pensando nisso, nas leis trabalhistas, né? Queria, Stephanie, por favor, que você falasse um pouquinho sobre o que é direito da mãe que está trabalhando e o que ela tem que se atentar. Por exemplo, acabou de voltar da licença maternidade, ela pode ser demitida? Como é que funciona? A estabilidade é muito importante, né? A estabilidade é de 5 meses após o nascimento do bebê. Então, normalmente, a licença maternidade é 120 dias. Então, normalmente, essa mãe volta ainda tem 1 mês de estabilidade. O bebê completou 5 meses, acaba 5 meses após o parto, né? Então, completou 5 meses, ela perde essa estabilidade. Depois disso, ela pode ser mandada embora. Então, sempre ter esse cuidado, conversar, perguntar como que vai ser, né? Eu costumo indicar para as clientes já conversarem antes de voltar da licença maternidade para entender como é que vai ser, já se organizar ali a logística, como que vai ser esse cuidado com o bebê pós o retorno, né? Para tentar que impacte o mínimo nessa volta do trabalho para não correr o risco de depois desse 1 mês ela ser mandada embora. Perfeito. Stephanie, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Política, tirar essas dúvidas, esclarecer essas questões para a gente. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Eu que agradeço também, Stephanie. É importante, né, a gente mostrar essa parte do conhecimento para especificamente as mães, porque a gente está falando de empoderamento, e empoderamento também é conhecimento, né? Exatamente. E entender a complexidade disso tudo, né? São várias medidas, para mudar esse cenário, são várias coisas que envolvem, né? Passo a passo ali todos os dias, né? Exatamente, Marina. Bom, daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. O Sobre Política faz mais um intervalo, a gente já volta. Sobre política de volta, chegou a hora do nosso dicionário legislativo. Dessa vez, a gente te ensina o que é um decreto de projeto legislativo. Ele é uma ferramenta usada, por exemplo, quando um vereador quer dar a uma personalidade o título de cidadão joseense, ou a aprovação das contas do prefeito. Olha só. O projeto de decreto legislativo é um documento votado nas sessões de quinta-feira aqui na Câmara, juntamente com os projetos de lei e de resolução. O decreto legislativo é um ato normativo de competência exclusiva do Poder Legislativo, semelhante a uma lei, mas que não depende da sanção do prefeito. Geralmente é utilizado para homenagear uma figura importante da cidade para aprovação ou a rejeição de contas do prefeito, entre outras finalidades. Bom, a gente já te mostrou as ações que empoderam as mulheres e como o mercado de trabalho recebe as mães, mas chegou a hora de falar sobre o comportamento que dá origem a isso tudo, o machismo. Ele limita oportunidades e até propaga violência contra as mulheres. E o problema é complexo porque a solução não está numa única medida, já que essa questão está enraizada em discursos, atitudes e instituições. No VT a seguir, você vai entender como o machismo afeta o cotidiano das mulheres.
No transporte público, a violação de liberdade sobre o próprio corpo vai de carona com elas. Muito desconfortável, porque às vezes a gente está sentada normal e vem alguém encher o saco. Ou simplesmente quando a gente está em pé, a gente tem que ficar sempre se policiando no que a gente vai fazer para poder não ser assediada no ônibus. Homem passar a mão na minha perna sem minha permissão, que né? Já presenciei mulheres também acontecendo a mesma coisa, caso de homem fazer coisas obscenas dentro do ônibus, já presenciei bastante. Realidade que reflete o comportamento machista enraizado na cultura. A mulher precisa se abrir mais, precisa falar, mas não ter vergonha. Abrir mesmo, falar mesmo, sabe? Não denunciar se for necessário, mas não ter mais vergonha. Mas assim, isso mesmo, às vezes não impede o homem. Às vezes podia até fazer mais coisas para impedir o homem, porque às vezes nem isso impede. Diariamente, as mulheres são vítimas de um conjunto de atitudes que foi aprendido e naturalizado ao longo dos anos. O machismo é uma construção social quando a gente lança um olhar sobre o patriarcado, aonde o homem que domina e a mulher tem que ser submissa. É cultural, é histórico, é social, é cobrado. Assim é que tem que ser. E isso que leva mais tempo para quebrar. Porque não é só com a geração de agora, é trabalhar toda uma história. Infelizmente, esse tipo de comportamento não é uma exclusividade de um ambiente. Ele está presente em todos os lugares, em casa, no trabalho, e faz parte de uma construção social. Discursos que, ao longo da história da humanidade, foram sendo construídos para classificar a mulher como inferior. E desconstruir essa ideia, de acordo com especialistas, depende do empenho de toda a sociedade. Desde que entrou no mercado de trabalho, é a primeira vez que o Cristiano tem uma líder mulher. Ele confessa que a experiência tem trazido um novo olhar sobre o machismo. A experiência realmente melhorou, né? São novas oportunidades que apareceram. Sempre trabalhei com a maioria da liderança masculina, né? Sempre era homem na liderança. E tem aquela sempre, sempre foi assim, que continue assim. E como mulher na liderança, tem uma diferença, que é onde a gente aprende mais, né? Ver que realmente está sendo dada oportunidade, né? Às vezes, em alguns lugares, a gente ouve tanto, né, que tem que dar oportunidade e não dão. Mas a gente tem notado no dia a dia que realmente existe essa mudança. Ainda está engatinhando, tem muito a melhorar. Realmente é um tema que tem que ser levantado sempre. A empresa em que ele trabalha, em São José dos Campos, criou há 2 anos um programa de diversidade com foco na equidade de gênero. A direção também realiza treinamentos e montou um canal de denúncia de assédio. Se a gente tem uma cultura forte que favorece espaços de conversas abertas, né, transparência, diálogos sinceros sobre o tema, eu acho que isso acaba inibindo pessoas, né, que têm esse tipo de comportamento, falas, ações, então acaba inibindo. Então tem algumas ações que a gente pensa muito no protagonismo da mulher. Uma delas são vagas afirmativas, né, para mulheres nas áreas techs, que predominantemente acaba sendo uma área mais masculina mesmo. Então são pequenas ações que a gente vai incentivando dentro do grupo de equidade de gênero. Mais que favorecer a busca pelo respeito, essas ações afirmativas também são resultado da luta de movimentos sociais pela igualdade de gênero. Ao longo de décadas, foram muitas as conquistas. O futebol feminino é um exemplo. No Brasil, um decreto presidencial de 1941 proibia mulheres de praticar o esporte. Ele só foi regulamentado em 1983. A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, também é fruto da luta pelo combate à violência contra a mulher. Apesar dos avanços, os desafios ainda são enormes. A última pesquisa nacional de violência contra a mulher, realizada pelo Instituto Data Senado, mostra que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. Para a Câmara Municipal, os dados revelam a urgência na implementação de políticas públicas. Nós temos que entender que ainda a gente tem uma sociedade culturalmente machista, né? Não se muda algo que já vem por séculos, não muda de um ano para outro, de uma década para outra. É um processo, né? Tivemos avanços, mas ainda a gente
busca, sim, essa igualdade que muitas vezes a gente não encontra. O respeito, a igualdade, o mesmo salário, a igualdade de direitos. Ainda a gente vai ter que lutar ainda por um bom tempo. Pois é, a gente viu nesse VT o quanto o machismo é prejudicial, né, Marvin? E vale ressaltar que ele prejudica de forma mais forte, né, as mulheres, mas também os homens. É um comportamento que a gente precisa evitar, a gente precisa ir na raiz desse pensamento, dos comentários, das pequenas atitudes, tudo isso que compõe, né, esse comportamento machista. Exatamente, como você disse, é um problema que afeta toda a sociedade, mas principalmente as mulheres. Exatamente. Bom, gente, nós terminamos por aqui o Sobre Política. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmarasjc. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, @tvcâmarasjc, aí é tanto para o Facebook quanto também para o Instagram. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira, às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E se perder, não tem problema, porque tem reprise durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau.